No final da década de 1970, enquanto o mundo assistia ao crescimento exponencial do terrorismo internacional, os Estados Unidos da América enfrentavam uma vulnerabilidade crítica que poderia comprometer sua segurança nacional. Ataques coordenados contra alvos americanos espalhavam-se pelo globo, e a nação que se considerava a maior potência militar do planeta encontrava-se despreparada para responder a esse tipo específico de ameaça. As forças convencionais, por mais poderosas que fossem, simplesmente não possuíam a agilidade, a precisão ou o treinamento especializado necessário para enfrentar terroristas que operavam nas sombras, sequestrando aviões, fazendo reféns e atacando embaixadas em território estrangeiro. Era um novo tipo de guerra, travada não em campos de batalha abertos, mas em ruas urbanas, edifícios cercados e situações onde cada segundo poderia significar a diferença entre vida e morte para cidadãos inocentes. O comando militar americano sabia que algo precisava mudar, que uma nova força precisava surgir, uma unidade capaz de operar sob o mais absoluto sigilo, com precisão cirúrgica e eficiência letal. Essa necessidade urgente daria origem à Força de Operações Especiais mais secreta e mortal, já criada pelos Estados Unidos. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. A história da Delta Force começa, muito antes de sua criação oficial, nos campos de batalha da Malásia, durante os anos 1960. Charles Alvin Beckwith era um oficial das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, nascido em Atlanta, Geórgia, em janeiro de 1929. Atleta talentoso em sua juventude, Beckwith havia sido jogador de futebol americano na Universidade da Geórgia e chegou a ser abordado pelos Green Bay Packers para integrar a NFL, mas escolheu seguir carreira militar. Esse homem de personalidade forte e vontade férrea, se alistou em 1952 e, após participar da Guerra da Coreia, foi designado para a 82ª Divisão Aerotransportada. Em 1958, completou o rigoroso curso de Rangers e, um ano depois, já estava no Laos como parte da operação secreta Hot Foot, aconselhando o Exército Real do Laos. A experiência que realmente moldaria o futuro de Beckwith e, consequentemente, das operações especiais americanas veio em 1962, quando foi selecionado para um programa de intercâmbio com o 22º Regimento do Serviço Aéreo Especial Britânico, o lendário CIAS. Durante um ano na Malásia, Beckwith testemunhou em primeira mão como o SAS operava com pequenas equipes altamente treinadas, autônomas e capazes de executar missões complexas de contra-terrorismo e ação direta. A organização britânica não era apenas uma força de professores, mas uma força de executores, soldados que não apenas treinavam outros, mas iam ao combate com precisão mortal. Beckwith ficou impressionado com o processo de seleção rigoroso do SAS, com seu treinamento realista e com a ênfase em criar operadores capazes de tomar decisões independentes sob pressão extrema. Ao retornar aos Estados Unidos, Beckwith apresentou um relatório detalhado aos seus superiores, destacando a vulnerabilidade crítica do exército americano ao não possuir uma unidade equivalente ao SAS. Ele argumentava que os Estados Unidos precisavam de mais do que instrutores e consultores. Precisavam de uma força de ação direta capaz de executar missões de contra-terrorismo e resgate de reféns. Mas sua proposta foi recebida com ceticismo e resistência. Os comandantes seniores do Exército questionavam a necessidade de criar uma nova unidade, quando as forças especiais já existentes poderiam, teoricamente, executar essas missões. A proposta de Beckwith foi arquivada, mas o coronel não desistiu. Beckwith retornou ao
Vietnã em 1965, onde foi pessoalmente selecionado para comandar uma unidade especial de alta prioridade chamada Projeto Delta, oficialmente designada como Destacamento Operacional B-52. Usando a experiência que havia adquirido com os SAS, Beckwith implementou processos rigorosos de teste e seleção para escolher homens capazes de conduzir operações de reconhecimento de longo alcance no Vietnã do Sul. Suas missões eram perigosas e bem-sucedidas, mas a guerra cobrou seu preço. No início de 1966, Beckwith foi gravemente ferido quando um projétil calibre 50 atravessou seu abdômen. A lesão foi tão severa que o pessoal médico inicialmente o classificou como irrecuperável, concentrando seus esforços em soldados com maiores chances de sobrevivência. Mas Beckwith era um sobrevivente nato. Contra todas as probabilidades, recuperou-se completamente e voltou ao serviço ativo após alguns meses. Essa experiência de quase morte apenas fortaleceu sua determinação. Em 1968, retornou ao Vietnã como tenente-coronel, assumindo o comando do 2º Batalhão 327 de Infantaria Aerotransportada, 1ª Brigada, 101ª Divisão Aerotransportada. Durante 9 meses intensos, liderou seu batalhão através de operações críticas em Hue, Operação Mingo, Operação Jeb Stuart e a Operação Nevada Eagle, demonstrando repetidamente suas habilidades de liderança em combate. Após o Vietnã, Beckwith foi promovido a coronel e, em 1975, retornou a Fort Bragg, Carolina do Norte, como comandante da Escola de Guerra Especial do Exército dos Estados Unidos. O terrorismo internacional estava em ascensão dramática. Em setembro de 1972, terroristas palestinos da Organização Setembro Negro invadiram a Vila Olímpica em Munique, Alemanha, fazendo atletas israelenses como reféns em um evento que terminou tragicamente com 11 israelenses mortos. Em 1976, terroristas sequestraram um avião da Air France e o desviaram para Entebbe, Uganda, onde comandos israelenses executaram uma das operações de resgate mais ousadas da história. Os Estados Unidos assistiam a esses eventos com crescente preocupação. Não possuíam uma capacidade equivalente para responder a crises terroristas. Finalmente, em 1975, quando o terrorismo internacional se tornara a maior ameaça à segurança americana, Beckwith recebeu luz verde para formar a unidade que havia proposto uma década antes. Durante o tempo em que Beckwith desenvolvia seus planos, o 5º Grupo de Forças Especiais rapidamente formou uma unidade de contra-terrorismo chamada Blue Light para preencher a lacuna até que a nova força estivesse completamente operacional. Em 19 de novembro de 1977, o 1º Destacamento Operacional de Forças Especiais Delta foi oficialmente estabelecido por Beckwith e pelo coronel Thomas Henry. Baseada em Fort Bragg, a unidade começou imediatamente a recrutar e selecionar seus primeiros operadores. Beckwith implementou um processo de seleção notoriamente exigente, projetado para eliminar todos exceto os mais resilientes e adequados candidatos. O processo era modelado diretamente no curso de seleção do SAS, que Beckwith havia experimentado pessoalmente na Malásia. Os voluntários, principalmente recrutados das Forças Especiais e do Regimento de N2 Rangers, enfrentavam uma série de problemas de navegação terrestre em terreno montanhoso enquanto carregavam peso crescente. O propósito era testar resistência, determinação, vontade de suportar e resolução mental. A fase física incluía marchas de navegação noturna cronometradas, incluindo uma caminhada de 18 milhas carregando 16 quilos na mochila e uma marcha de 64 quilômetros carregando 20 quilos em terreno acidentado e íngreme. Esta última fase era conhecida
coloquialmente como a longa caminhada. Apenas os oficiais seniores e suboficiais responsáveis pela seleção tinham permissão para ver os limites de tempo estabelecidos, mantendo os candidatos em constante incerteza. Aqueles que sobreviviam à provação física enfrentavam então extensos testes psicológicos. Cada candidato era convocado para enfrentar uma comissão de instrutores Delta, psicólogos da unidade e o comandante da Delta, que bombardeavam o candidato com perguntas e então dissecavam cada resposta e maneirismo para exaurir o candidato mentalmente. Finalmente, o comandante se aproximava do candidato e informava se ele havia sido selecionado. As taxas de falha eram astronômicas. De cada classe de 120 candidatos, apenas 12 a 14 completavam a seleção. Aqueles raros indivíduos que passavam pelo processo de triagem entravam no intenso curso de treinamento de operadores, que durava 6 meses. Durante esse período, os candidatos estavam praticamente isolados do mundo exterior, com comunicação mínima com amigos e família. O treinamento era implacável, focado em técnicas de precisão de tiro sob estresse extremo, técnicas de rompimento explosivo, combate em espaços confinados, coleta de inteligência e planejamento de missões complexas. A ênfase estava no realismo absoluto, precisão milimétrica e capacidade de operar efetivamente em pequenas equipes autônomas. Os novos operadores Delta usavam demolição e tiro de precisão nas casas de tiro e outras instalações de treinamento para preparar-se para operações de resgate de reféns e contra-terrorismo, com tropas de assalto e atiradores de elite trabalhando em coordenação perfeita. Praticavam situações terroristas ou de reféns em edifícios, aeronaves e outros cenários. Todos os trainees aprendiam a estabelecer posições de franco atirador ao redor de um edifício contendo reféns, aprendiam as maneiras adequadas de estabelecer um centro de operações táticas e comunicar de maneira organizada. Os trainees, então, voltavam para a casa de tiro, e os reféns eram substituídos por outros estudantes e membros da Delta Force. Munição real era conhecida por ser usada nesses exercícios para testar os estudantes e construir confiança entre eles. Finalmente, em setembro de 1979, a Delta Force foi certificada como completamente capaz de missão. O momento não poderia ser mais oportuno, pois 2 meses depois enfrentaria seu primeiro teste real. Em 4 de novembro de 1979, até 3.000 estudantes militantes iranianos invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, Irã, tomando 63 americanos como reféns. 3 membros adicionais do corpo diplomático americano foram capturados no Ministério das Relações Exteriores iraniano. O incidente ocorreu 2 semanas depois que o presidente Jimmy Carter havia permitido que o deposto governante iraniano, Mohammad Reza Shah Pahlavi, entrasse nos Estados Unidos para tratamento de câncer. O novo líder do Irã, Ayatollah Ruhollah Khomeini, exigia que os Estados Unidos devolvessem o Shah, bem como o fim da influência ocidental no Irã. Em meados de novembro, 13 reféns foram libertados, mas os 53 restantes permaneceram em cativeiro enquanto as negociações fracassavam repetidamente. O presidente Carter enfrentava não apenas uma crise internacional, mas também uma crise política doméstica que minava sua autoridade. Após 5 meses de fracasso diplomático, Carter aprovou um plano militar para resgatar os reféns, usando elementos de todos os 4 ramos das Forças Armadas Americanas. A Operação Eagle Claw foi planejada como uma operação de 2 dias extremamente complexa. A primeira noite envolveria 8 helicópteros RH-53D Sea Stallion da Marinha decolando do porta-aviões USS Nimitz, no Mar Arábico, para um voo de 960 quilômetros até um local de preparação no deserto iraniano, com o codinome Desert One, localizado aproximadamente
320 quilômetros a sudeste de Teherã. Ali, os helicópteros reabasteceriam de aviões C-130 e pegariam as tropas de combate da Delta Force. Os helicópteros, então, transportariam as tropas para um local nas montanhas de onde a missão de resgate real seria lançada na noite seguinte. Agentes da CIA que já estavam dentro do Irã trariam caminhões para um segundo local de preparação, Desert 2. Juntos, os agentes da CIA e as forças terrestres dirigiriam de Desert 2 para Teherã. Enquanto a força de assalto principal se movia para Teherã, outras tropas americanas desabilitariam a energia elétrica da área em um esforço para retardar qualquer resposta das forças militares iranianas. Além disso, canhoneiras AC-130 forneceriam fogo de apoio necessário sobre Teherã. Por fim, Rangers do Exército capturariam a base aérea de Manzarieh, próxima, para que vários aviões C-140 e Starlifters pudessem chegar. As tropas terrestres, então, assaltariam a embaixada e eliminariam os guardas. Depois, os reféns e as tropas se encontrariam com os helicópteros do outro lado da rua, no estádio Shahid Shirudi, para evacuação. Na noite de 24 de abril de 1980, a operação começou. Os 8 helicópteros da Marinha decolaram do USS Nimitz, mas quase imediatamente problemas começaram a se acumular. Um helicóptero enfrentou problemas hidráulicos e foi forçado a retornar ao porta-aviões. Outro foi pego em uma tempestade de areia severa e perdeu-se. Um terceiro apresentou sinais de rachadura na lâmina do rotor. Durante o planejamento operacional, havia sido decidido que a missão seria abortada se menos de 6 helicópteros permanecessem operacionais ao chegar ao local Desert 1, apesar de apenas 4 serem absolutamente necessários. Quando apenas 5 helicópteros chegaram a Desert 1 em condições operacionais, o coronel Beckwith, como comandante da Força Terrestre, teve que tomar a decisão mais difícil de sua carreira. Com profunda frustração e raiva, ordenou o aborto da missão. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto a força americana se preparava para deixar Desert 1, um dos helicópteros colidiu com um avião de transporte C-130, que continha tanto militares quanto combustível de aviação. O fogo resultante destruiu ambas as aeronaves e matou 8 militares americanos, 5 da Força Aérea e 3 fuzileiros navais. As equipes sobreviventes foram evacuadas em outros aviões, deixando para trás os helicópteros abandonados e os corpos dos camaradas caídos. No dia seguinte, 25 de abril de 1980, a Casa Branca anunciou a missão de resgate fracassada às 1 da manhã. Investigadores do exército iraniano encontraram 8 corpos americanos e também alegaram ter encontrado o corpo de um civil iraniano. A Operação Eagle Claw foi um desastre humilhante que danificou o prestígio americano mundialmente. Os reféns da embaixada foram subsequentemente espalhados pelo Irã para impedir qualquer segunda tentativa de resgate e foram libertados em 20 de janeiro de 1981, minutos depois que Ronald Reagan tomou posse após vencer a eleição de 1980 sobre Carter. O fracasso da Operação Eagle Claw foi devastador para Beckwith e para a Delta Force, mas suas consequências transformariam permanentemente as Forças de Operações Especiais Americanas. O almirante aposentado James Holloway III liderou a investigação oficial das causas da falha da operação em nome do Estado-Maior Conjunto. O relatório Holloway citou principalmente deficiências no planejamento da missão, comando e controle, e operabilidade entre serviços. A falha dos vários serviços militares em trabalhar coesivamente levou ao estabelecimento de uma nova organização multisserviço vários anos depois. O Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos tornou-se operacional em 16 de abril de 1987. Cada serviço agora tem suas próprias forças de operações especiais sob o controle geral do USOCOM.
A operação também levou diretamente à criação do Comando de Operações Especiais Conjuntas, o JSOC, e ao desenvolvimento do Regimento de Aviação de Operações Especiais 160, conhecido como Night Stalkers, especializado em operações de helicóptero de alta complexidade. Além disso, o fracasso serviu como catalisador para mudanças dramáticas na doutrina militar americana, eventualmente culminando na Lei Goldwater-Nichols, de 1986, que reformulou fundamentalmente como os diferentes ramos das Forças Armadas coordenam operações conjuntas. Também marcou o surgimento das Forças Especiais de Contra-Terrorismo de Elite, incluindo a SEAL Team 6 da Marinha, formada logo após Eagle Claw. Beckwith permaneceu como comandante da Delta Force, dedicando-se a aprender com os erros e aperfeiçoar a unidade. Suas recomendações durante as investigações do Senado sobre a missão fracassada do Irã foram fundamentais para moldar o futuro das operações especiais americanas. Em outubro de 1983, a Delta Force teve sua próxima oportunidade de ação em combate real durante a Operação Urgent Fury, a invasão americana de Granada. A pequena ilha caribenha, localizada a cerca de 160 quilômetros ao norte da Venezuela, estava sob conflito interno depois que o primeiro-ministro, Maurice Bishop, foi colocado sob prisão domiciliar e executado por facções rivais do governo revolucionário. O presidente Ronald Reagan ordenou a intervenção militar, citando a ameaça aos estudantes médicos americanos na ilha e preocupações sobre a construção de um aeroporto que poderia servir interesses cubanos e soviéticos. A força de invasão era composta pelo 1º e 2º Batalhões do 75º Regimento de Rangers do Exército, elementos da 82ª Divisão Aerotransportada, fuzileiros navais, Delta Force, SEALs da Marinha e pequenos elementos da Força Aérea, totalizando aproximadamente 7.600 tropas americanas, juntamente com forças jamaicanas e tropas do Sistema de Segurança Regional. Na manhã de 25 de outubro de 1983, a operação começou. A Delta Force recebeu 2 missões críticas. A primeira era assaltar a prisão de Richmond Hill, nas colinas acima do porto de St. George, onde prisioneiros políticos estavam sendo mantidos. A segunda era assaltar Fort Rupert, outra fortaleza do século XVIII em uma crista mais alta. Os planejadores sabiam que a prisão de Richmond Hill estava dominada por Fort Frederick, outra fortificação do século XVIII em uma crista mais alta a 300 metros de distância, através de um vale estreito. O ataque seria conduzido na escuridão antes do amanhecer, dependendo da surpresa. 23 operadores Delta embarcaram em 4 helicópteros MH-6 Little Bird, da Task Force 160, agora conhecida como Regimento de Aviação de Operações Especiais 160, os Night Stalkers, fazendo sua estreia em combate. Mas o ataque atrasou 75 minutos, e os defensores foram alertados. Enquanto os helicópteros Black Hawk voavam sobre a selva verde e exuberante para alcançar a crista inferior onde seu objetivo estava localizado, fogo de armas abriu e rastreadores encheram o ar. Aproximadamente 300 metros de distância, com vista para a prisão de Richmond Hill, na crista mais alta, estavam 2 armas antiaéreas, soviéticas ZSU-20 e 32 de 23 mm gêmeas. Imediatamente o artilheiro da porta no helicóptero levou um tiro e não pôde fornecer fogo de supressão efetivo. Os operadores não tinham planta baixa do layout da prisão, nem tinham apoio aéreo imediato. O fogo antiaéreo implacável destruiu a cabine de um dos Black Hawks americanos. O piloto foi mortalmente ferido e o copiloto também foi atingido quando seu helicóptero caiu. Os outros helicópteros pairavam sob fogo intenso, tentando inserir as equipes, mas ficou claro que pousar era impossível. Um segundo helicóptero foi seriamente danificado
e forçado a realizar um pouso de emergência. Os operadores Delta que conseguiram chegar ao solo encontraram-se sob fogo pesado de múltiplas direções. A missão na prisão de Richmond Hill tornou-se rapidamente insustentável. Os Rangers enviaram reforços para ajudar os comandos Delta a exfiltrar com segurança da área. Por outro lado, a missão em Fort Rupert foi muito bem-sucedida. Vários membros do Conselho Revolucionário do Povo foram capturados durante o assalto. Apesar dos contratempos iniciais, a Operação Urgent Fury foi considerada um sucesso estratégico. As forças americanas rapidamente derrotaram a resistência granadina após assaltos de baixa altitude pelos Rangers e 82 aerotransportada no aeroporto de Point Salines, no extremo sul da ilha, e um pouso de helicóptero dos fuzileiros navais e anfíbio no aeroporto de Pearls, no extremo norte. Aproximadamente 7.300 militares americanos serviram na Operação Urgent Fury, juntamente com 350 pacificadores da Jamaica, Barbados, Dominica e outras ilhas caribenhas. 19 americanos foram mortos, incluindo 8 Rangers do Exército, 3 paraquedistas da 80 e 2 aerotransportada, um aviador do Exército do 160 SOAR, 4 SEALs da Marinha e 3 fuzileiros navais. 116 ficaram feridos. Apesar do sucesso geral da operação, Urgent Fury trouxe à tona várias falhas críticas na máquina de guerra americana. A incapacidade de comunicação entre os serviços, a falta de interoperabilidade conjunta e coordenação evidenciaram a necessidade de mudanças radicais na maneira como os americanos vão à guerra. Isso levaria à Lei Goldwater-Nichols e, logo, à criação do Comando de Operações Especiais. Mais importante ainda para a Delta Force, a operação forneceu lições valiosas sobre coordenação de helicópteros, inteligência de alvo e a necessidade de flexibilidade tática quando as circunstâncias mudavam rapidamente. O helicóptero UH-60 Black Hawk, que estava fazendo sua estreia em combate durante Urgent Fury, foi projetado para receber danos de batalha e continuar voando. A operação provou seu valor, e o Black Hawk permaneceu o cavalo de batalha para as Forças de Operações Especiais Americanas até os dias atuais. A Delta Force aprendeu, adaptou-se e continuou a evoluir. Beckwith permaneceu como comandante até aposentar-se em 1981. Começou uma empresa de consultoria e escreveu um livro sobre a Delta Force. Em 1994, morreu em sua casa por causas naturais aos 65 anos de idade. Sua filha, Constance Howe, tornou-se major da reserva do Exército dos Estados Unidos e casou-se com o sargento-mestre da Delta Force Paul Howe, que lutaria na Batalha de Mogadíscio em 1993. O legado de Beckwith, no entanto, continuaria através da unidade que criara. Em dezembro de 1989, a Delta Force enfrentou outro teste crucial durante a Operação Just Cause, a invasão americana do Panamá para capturar o ditador Manuel Noriega. Noriega havia sido uma figura complexa na política centro-americana. Durante os anos 70 e início dos anos 80, servira como importante canal para interesses americanos na região, trabalhando com a CIA e a DEA contra o comunismo e o tráfico de drogas. Mas Noriega era um mestre em jogar dos dois lados. Ao mesmo tempo em que trabalhava com a CIA e a DEA, também era informante do governo de Fidel Castro em Cuba e estava na folha de pagamento do poderoso cartel de drogas de Medellín, na Colômbia. Noriega acumulava entre 100 mil e 200 mil dólares por cada carregamento de drogas que passava pelo Panamá a caminho dos Estados Unidos, além de uma comissão mensal de até 4 milhões de dólares do cartel de Medellín. Seu patrimônio líquido estimado em 1989 estava entre 200 milhões e 800 milhões de dólares. A inteligência americana sabia das negociações duplas de Noriega já nos anos 70,
mas presidentes americanos estavam dispostos a ignorar seu tráfico de drogas e deslealdade, enquanto o general continuasse a ajudar em operações anticomunistas em lugares como Nicarágua. Em 7 de maio de 1989, panamenhos elegeram candidatos da coalizão anti-Noriega. Liderando a oposição, Guillermo Endara derrotou o candidato de Noriega para presidente, Carlos Duque, por uma margem de 3-1. Mas Noriega anulou os resultados eleitorais e sancionou violência contra a oposição. Seus esquadrões armados, notavelmente membros dos batalhões Dignidade, espancaram líderes da oposição até ficarem ensanguentados e inconscientes à luz do dia. Noriega respondeu com uma campanha sistemática de assédio ao pessoal militar americano e dependentes estacionados no Panamá, com mais de 600 incidentes relatados entre fevereiro de 1988 e maio de 1989. Relatórios de incidentes do Comando Sul catalogaram dedos quebrados, dentes soltos, abrasões de cacetetes, mangueiras de borracha e pistolas, revistas íntimas, detenções prolongadas, roubos e apalpação de pessoal militar feminino. O pior incidente veio em 3 de março de 1989, quando as Forças de Defesa do Panamá armadas pararam 21 ônibus escolares americanos transportando centenas de crianças americanas, muitas com menos de 12 anos de idade, e as mantiveram sob mira de armas por várias horas. Em 16 de dezembro de 1989, 4 militares americanos foram parados pelas Forças de Defesa do Panamá a caminho do jantar na cidade do Panamá. No dia anterior, o governo do Panamá havia declarado que um estado de guerra existia entre os dois países, o que foi descartado como bravata. Mas o incidente de 16 de dezembro terminou com um fuzileiro naval americano morto a tiros. O presidente George H. Bush ordenou a intervenção militar. À 1 da manhã de 20 de dezembro de 1989, uma força conjunta de quase 26 mil tropas americanas desceu sobre o Panamá. Mas 15 minutos antes da hora HH oficial, às 12h45 da manhã, a primeira missão da Operação Just Cause começou. Era a Operação Acid Gambit, e a Delta Force estava liderando. Kurt Moose era um cidadão americano que havia crescido no Panamá, casado e voltado após seu serviço militar. Sua esposa era professora escolar do Departamento de Defesa. Moose foi preso e jogado na prisão Modelo, a notória prisão do Panamá, em maio de 1989, por operar uma estação de rádio pirata clandestina anti-Noriega. Havia recebido assistência técnica da CIA para fazer essas transmissões, que tinham o objetivo de derrubar Noriega. Moose era essencialmente um refém, e Noriega prometeu que a primeira bala panamenha disparada em uma guerra seria destinada a ele. Moose ouvia diariamente os capangas de Noriega torturarem presos na prisão. Um guarda estava sempre designado a ele com a única missão de executá-lo caso uma tentativa de resgate fosse feita. Na noite de 19 de dezembro, Moose recebeu sua última visita. Na presença de repórteres, guardas da prisão e outros, um coronel americano perguntou a Moose se ele estava ciente de que Noriega havia emitido ordens para matá-lo se os Estados Unidos realizassem qualquer ação militar contra o Panamá. Moose disse que entendia. O coronel, então, fez uma declaração audivelmente alta para ninguém e todos ao alcance do ouvido de que se Moose fosse prejudicado, ninguém na prisão sairia vivo. Moose sabia que algo definitivamente estava acontecendo. Às 12h45 da manhã de 20 de dezembro, 2 helicópteros AH-6 Little Bird atacaram um complexo militar próximo usando metralhadoras M134 miniguns e foguetes Hydra. 2 canhoneiras AC-130H Spectres então realizaram seu próprio ataque naquele complexo,
usando uma tática chamada Top Hat. O volume massivo de fogo das canhoneiras deveria atrair a atenção das forças de Noriega para longe da prisão. 23 operadores Delta pousaram no telhado da prisão Cárcel Modelo usando 4 helicópteros MH-6 Little Bird. Atiradores de elite Delta rapidamente eliminaram sentinelas na área, bem como na comandância, o quartel-general de Noriega do outro lado da rua. Um operador desceu pela lateral do edifício até uma janela fora da cela de Moose para eliminar o guarda que tinha a tarefa de matá-lo assim que uma tentativa de resgate começasse. A equipe de abertura explodiu a porta do telhado e as equipes de extração começaram a descer as escadas 2 andares até a cela de Muse. Os operadores Delta eliminaram 2 guardas e amarraram outro que não estava armado e não resistiu. Muse viu os feixes de suas lanternas e viu a fumaça. Então, ouviu uma voz americana dizer-lhe para se proteger. Cargas explosivas explodiram a porta da cela. Em um instante, protegeram o refém com seus próprios corpos para protegê-lo de um possível assassino inimigo escondido e gritaram: "Muse, estamos aqui para levá-lo para casa!" Com essas palavras, Kurt Muse foi libertado de 9 meses de cativeiro nas mãos do ditador panamenho general Manuel Noriega e das forças militares panamenhas. Os operadores Delta e Muse correram de volta ao telhado e embarcaram nos helicópteros Little Bird aguardando. Mas enquanto o helicóptero transportando Muse voava de volta para a base aérea de Howard, foi atingido por fogo intenso dos defensores da La Comandância e caiu nas ruas da cidade do Panamá. Milagrosamente, Muse e a tripulação sobreviveram ao acidente. Os operadores Delta chegaram à posição mais defensável e se prepararam para proteger Muse. Cerca de 15 minutos depois, sinalizaram um helicóptero passando com uma luz estroboscópica infravermelha. Retransmitiram sua posição por rádio e um veículo blindado da 5ª Divisão de Infantaria chegou pouco depois e pegou todos e os levou para a segurança. Enquanto a Operação Acid Gambit ocorria, outras forças de operações especiais americanas executavam missões simultâneas em todo o Panamá. SEALs do Team 4 destruíram o jato particular de Noriega no aeroporto de Punta Paitilla, embora tenham sofrido baixas no processo. Mas a missão principal de capturar Noriega provou ser muito mais difícil. Quando Washington tentou minimizar a importância de não pegar Noriega, uma recompensa de $1 milhão por informações que levassem à sua captura foi anunciada. As avenidas de fuga foram fechadas em todo o Panamá. Enquanto SEALs vigiavam os portos do Panamá e boinas verdes do 7º Grupo vasculhavam as ruas da capital, a responsabilidade primária por caçar Noriega foi dada à Delta Force. Avistamentos de Noriega inundavam a rede de inteligência americana e analistas tentavam separar verdade de falsidade. Para a inteligência considerada credível, a Delta Force poderia ir da dica à decolagem em 30 minutos e entre 21 e 24 de dezembro lançou 42 incursões em cada casa segura, conhecida ou suspeita, onde Noriega poderia se esconder. E foi aí que as coisas ficaram estranhas. Embora a Delta achasse que estava se aproximando, aparentemente nunca conseguia alcançar o ditador esquivo. Em vez disso, as tropas invasoras fizeram uma série de descobertas bizarras. Na residência de Noriega, em Fort Amador, as tropas americanas encontraram fotos de Hitler, uma extensa coleção de pornografia, um diário de bruxas relatando visitas de 2 sacerdotisas vodú do Brasil e 50 quilos de pó branco inicialmente acreditado ser cocaína, mas depois identificado como farinha para fazer tamales. Na casa de Noriega, em Altos del Golfo, a Delta descobriu mais pilhas de pornografia hardcore, 8 milhões de dólares em moeda americana e 2 altares religiosos, um dos quais decorado com jarros contendo órgãos internos humanos. Mas ainda não havia sinal de Noriega.
No quinto dia da invasão americana, Noriega telefonou para Monsenhor Laboa, na Nunciatura Apostólica, e explicou que apreciaria poder buscar santuário lá, observando que, caso contrário, teria que fugir para o campo e travar uma guerra de guerrilha. Dado apenas 10 minutos para decidir, Laboa disse que não conferiu com o Vaticano, mas concordou em permitir que Noriega entrasse nos terrenos da Nunciatura. Noriega fugiu para a Nunciatura Apostólica, o embaixada de fato da Santa Sé, e refugiou-se lá com outros 4. Tenente-Coronel Nivaldo Madrinan, chefe da Polícia Secreta do Panamá, Capitão Eliezer Gaitán, que liderava as forças especiais, e 2 outros. Tropas americanas, incapazes de entrar nos terrenos sem violar território diplomático, estabeleceram um perímetro do lado de fora. Quando a Santa Sé recusou-se a forçar Noriega a sair dos terrenos, o exército começou a usar guerra psicológica, tocando música rock em volumes ensurdecedores. Supostamente, a versão da música I Fought the Law, interpretada pelo The Clash, foi tocada repetidamente junto com You Shook Me All Night Long, do AC/DC, e Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Outras músicas na programação eram Too Old to Rock and Roll, do Jethro Tull, Panamá, do Van Halen, e Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. A música continuou por 3 dias até que o Vaticano reclamou com o presidente Bush e a música foi parada. Em 3 de janeiro de 1990, 36 anos exatamente antes da captura americana de Maduro, Noriega vestiu um uniforme bronzeado e saiu para encontrar os soldados nos portões dos terrenos da Nunciatura. Noriega rendeu-se às forças americanas e foi transportado para os Estados Unidos para ser julgado. Em 1992, foi condenado por acusações de tráfico de drogas em um tribunal federal de Miami e recebeu uma sentença de prisão de 40 anos. A Operação Just Cause foi a maior e mais complexa operação de combate desde a Guerra do Vietnã. Foi também um momento de treinamento inicial para o helicóptero Apache AH-64, o veículo HMMW e a aeronave Stealth F-117, a Nighthawk, todas fazendo suas estreias em combate. Após a libertação do Kuwait durante a Guerra do Golfo em 1991, a Delta Force operou atrás das linhas inimigas, caçando lançadores de mísseis Scud de Saddam Hussein. Operadores Delta também atuaram como guarda-costas para o general Norman Schwarzkopf durante o conflito. Mas seria no Chifre da África que a Delta Force enfrentaria seu teste mais sangrento e público desde o Irã. Em 1992, os Estados Unidos, em apoio às Nações Unidas, lançaram uma missão humanitária para interromper a fome generalizada na Somália. Quase imediatamente, milícias lideradas pelo senhor da Guerra Somali Mohamed Farah Aidid começaram a atacar e matar pacificadores da ONU. Esses ataques mudaram a missão, apelidada de Operação Gothic Serpent, para a Task Force Ranger começar a focar em incursões para capturar Aidid e seus principais comandantes. Em 3 e 4 de outubro de 1993, forças americanas partiram em uma missão de captura para prender 2 dos tenentes de Aidid. No total, a operação envolveria 19 aeronaves, 12 veículos e cerca de 160 tropas, incluindo operadores da Delta Force, Rangers do Exército e pilotos do 160 SOAR. A missão inicial foi bem sucedida. As equipes de assalto desembarcaram de helicópteros, garantiram o Hotel Olímpico no centro de Mogadíscio e capturaram 24 prisioneiros, embora Aidid não estivesse presente. Forças de operações especiais em uma coluna de veículos, seguindo para extraí-los do hotel, foram atrasadas por bloqueios de estradas somalis e sujeitas a fogo contínuo. Às 16h20 da tarde de 3 de outubro, um dos Black Hawks, Super 61, pilotado pelo Warrant Officer
3 Cliff Wolcott e Warrant Officer 3 Donovan Briley, foi abatido por um RPG-7. Ambos os pilotos foram mortos no acidente resultante e 2 dos chefes de tripulação ficaram gravemente feridos. Durante as operações de resgate do Super 61, as comunicações ficaram confusas entre o comboio terrestre e a equipe de assalto. Ambas as unidades estavam sob a impressão equivocada de que seriam contatadas primeiro pela outra. Durante a espera de 20 minutos, um segundo helicóptero Black Hawk, indicativo de chamada Super 64 e pilotado por Michael Durant, foi abatido por um RPG-7 por volta das 16h40. A maior parte da equipe de assalto foi para o primeiro local de acidente para uma operação de resgate. Uma vez lá, cerca de 90 Rangers e operadores de forças especiais encontraram-se sob fogo pesado. Apesar do apoio aéreo, a equipe de assalto estava efetivamente presa para a noite. No segundo local de acidente, 2 atiradores de elite, Sargento-Mestre Gary Gordon e Sargento de Primeira Classe Randy Shughart, foram inseridos pelo Super 62. Seus 2 primeiros pedidos para serem inseridos foram negados, mas finalmente receberam permissão após seu terceiro pedido. Gordon e Shughart lutaram heroicamente para defender Durant e a tripulação abatida, mas foram finalmente dominados e mortos por milicianos somalis. Ambos receberam postumamente a Medalha de Honra por suas ações. Durant foi capturado e mantido refém por 11 dias. Na manhã seguinte, uma força de socorro americana e da ONU, de cerca de 100 veículos, lutou seu caminho até o primeiro local de acidente e extraiu sobreviventes, lutando uma batalha corrida a cada passo. Os corpos de americanos mortos foram arrastados pelas ruas por somalis. A batalha foi considerada um fiasco para as forças americanas e efetivamente encerrou a missão americana na Somália, com Clinton retirando tropas logo depois. As baixas americanas na Batalha de Mogadíscio totalizaram 18 mortos e 84 feridos, entre menos de 200 militares envolvidos no assalto inicial. Talvez 700 a 1.500 somalis morreram, embora o total seja desconhecido. Também houve 13 baixas entre o pessoal da ONU. A Batalha de Mogadíscio incorreu no maior número de baixas americanas em conflito direto desde a Guerra do Vietnã. A intensidade da batalha levou à terminação efetiva da operação em 6 de outubro de 1993. Isso foi seguido pela retirada da Task Force Ranger no final de outubro de 1993, e então a saída completa das tropas americanas no início de 1994. As repercussões desse encontro influenciaram substancialmente a política externa americana, culminando na descontinuação da UNOSOM II em março de 1995. Para a Delta Force, Mogadíscio foi uma provação de fogo que testou os limites da resistência humana, coragem e fraternidade. 5 operadores Delta foram mortos em ação: Sargento-Mestre Gary Gordon, Sargento de Primeira Classe Randy Shughart, Sargento de Primeira Classe Earl Fillmore, Sargento-Mestre Timothy Martin e Sargento de Primeira Classe Daniel Bush. Suas histórias de heroísmo, junto com as de Rangers e pilotos do 160 SOAR, foram mais tarde imortalizadas no livro Black Hawk Down, de Mark Bowden, e no filme subsequente, dirigido por Ridley Scott. Mas para os operadores que sobreviveram, as memórias físicas e psicológicas permaneceriam por décadas. Muitos lutaram com transtorno de estresse pós-traumático, uma condição que ainda não era bem compreendida ou tratada adequadamente na época. No entanto, apesar do trauma, a Delta Force aprendeu lições valiosas sobre combate urbano, planejamento de inteligência, coordenação de forças e a necessidade de forças de reação rápida, adequadamente equipadas e treinadas.
Essas lições seriam aplicadas nas próximas 2 décadas de guerra. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, a Delta Force tornou-se um dos instrumentos mais afiados da América na guerra ao terror. Dentro de um mês dos ataques, forças de operações especiais, incluindo a Delta Force, já estavam no Afeganistão ajudando na derrota e desmantelamento do Talibã. Em outubro de 2001, a Delta Force fazia parte da recém-estabelecida Task Force SWORD, uma unidade SOF negra sob comando direto do JSOC. Esta era uma chamada Força Caçadora Assassina, cujo objetivo primário era capturar ou matar liderança sênior e alvos de alto valor dentro tanto da Al-Qaeda quanto do Talibã. O componente Delta era codinome Task Force Green. Na noite de 19 de outubro de 2001, durante a invasão da coalizão do Afeganistão, um esquadrão de operadores da Delta Force, apoiados por Rangers da Task Force SWORD, conduziu uma operação nas colinas acima, de Kandahar, em um local conhecido como Objetivo Jeco. Seu alvo era o Mullah Omar, que se suspeitava estar em seu retiro de verão. 4 helicópteros MH-47 e decolaram do USS Kitty Hawk, que estava servindo como base SOF no Oceano Índico. Os assaltantes não encontraram resistência no alvo e não havia sinal do líder talibã. Os assaltantes mudaram para explorar o local-alvo para qualquer inteligência. Quando as equipes de assalto se preparavam para extrair, uma força talibã considerável aproximou-se de um complexo e engajou a força americana com fogo de armas pequenas e RPGs. Os operadores da Delta Force e Rangers engajaram os insurgentes e um tiroteio pesado se desenvolveu. Um controlador de combate anexado direcionou o fogo dos AC-130, orbitando, e MH-60 LDAPs, permitindo que a força de assalto quebrasse o contato e se retirasse para uma zona de embarque de emergência. Em dezembro de 2001, a Delta foi desdobrada nas montanhas de Tora Bora em esforços para rastrear Osama Bin Laden. A Delta contribuiu com operadores para unidades de reconhecimento das operações de força avançada que estavam ativas durante a campanha contra o Talibã e Al-Qaeda, incluindo a Operação Anaconda no início de 2002. Anaconda foi uma grande operação de combate liderada pelos Estados Unidos, conduzida em março de 2002, durante a fase inicial da guerra no Afeganistão. A missão visava combatentes Al-Qaeda e Talibã entrincheirados no vale Shah-i-Kot, uma região acidentada de alta altitude que se acreditava abrigar uma concentração significativa de forças inimigas. Planejadores americanos inicialmente avaliaram que a resistência seria limitada, mas essas suposições rapidamente provaram ser excessivamente otimistas uma vez que a operação começou. Operadores da Delta Force estiveram envolvidos em reconhecimento avançado, confirmação de inteligência e mira de posições inimigas de alto valor. Seu papel ajudou a moldar o planejamento de ataques e forneceu consciência situacional em tempo real à medida que as condições no terreno deterioravam. Em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, a Delta Force desempenhou vários papéis importantes. Sea Squadron, conhecido como Wolverines, acompanhado por várias equipes de táticas especiais da Força Aérea, uma célula de inteligência e mira Delta, várias equipes de cães de trabalho militar e 2 intérpretes americano-iraquianos, foi a primeira unidade SOF americana a entrar no Iraque Ocidental. Sua missão era localizar e destruir armas de destruição em massa, que, embora nunca tenham sido encontradas, eram a justificativa primária para a invasão. Operadores Delta também foram fundamentais na caça e captura de liderança do regime de Saddam Hussein. Em 13 de dezembro de 2003, soldados da 4ª Divisão de Infantaria e Forças de Operações Especiais capturaram Saddam Hussein perto da cidade de Ad-Daur, perto de sua cidade natal de Tikrit. A Operação Red Dawn foi o culminar de uma caçada humana intensiva para Hussein,
após a invasão americana de 2003. Depois do rápido colapso do governo iraquiano, Hussein permaneceu foragido, servindo como um potencial símbolo de mobilização para forças insurgentes. Capturá-lo tornou-se uma prioridade estratégica, não apenas para desmantelar a influência restante do regime, mas também para demonstrar a permanência da nova realidade pós-invasão. Operadores da Delta Force desempenharam um papel fundamental no planejamento de captura e mira, direcionada por inteligência. Anos de coleta de inteligência, incluindo interrogatórios de detidos, redes de inteligência humana e análise de sinais, estreitaram os movimentos de Hussein a uma pequena área rural. Hussein foi encontrado escondendo-se em um buraco no chão, perto de uma fazenda modesta. Quando soldados americanos removeram uma placa de isopor e terra cobrindo a entrada, encontraram o ex-ditador barbudo, emaranhado e desorientado. Ele foi puxado do buraco, identificado e preso sem resistência. A captura foi um momento simbólico crucial na Guerra do Iraque. Em julho de 2003, filhos de Saddam Hussein, Uday e Qusay, junto com o filho de Qusay, Mustafa, e um guarda-costas, foram mortos em um tiroteio em Mossul. Operadores da Delta Force e soldados da 101ª Divisão Aerotransportada cercaram a casa onde estavam escondidos. Após tentativas iniciais de entrada serem repelidas por fogo intenso, a 101ª engajou o edifício com HMGs calibre 50 e foguetes antitanque M136. A 101ª disparou 10 mísseis guiados antitanque Tall-Sounders de HIMARWs na casa, seguidos por repetidas corridas de tiro de helicópteros OH-58 Kiowas, disparando foguetes de 2,75 e metralhadoras calibre 50. A Delta subsequentemente fez uma entrada bem-sucedida e subiu ao segundo andar, encontrando Qusay e o guarda-costas mortos. O filho de Qusay estava se escondendo debaixo de uma cama e abriu fogo contra os operadores, deixando-lhe sem escolha a não ser matá-lo. Uday foi descoberto ferido e armado, e um soldado Delta atirou e o matou. Durante os anos de 2003 a 2011, a Delta Force tornou-se parte da estrutura de comando da Task Force, que evoluiu de Task Force 20 para Task Force 121 e, eventualmente, Task Force 88. Era uma força caçadora assassina, encarregada de caçar liderança de alto valor da Al-Qaeda no Iraque, incluindo Abu Musab al-Zarqawi. Acredita-se que a Task Force desempenhou um papel na missão de ataque de altitude média que matou al-Zarqawi logo fora de Baqba, em 7 de junho de 2006. O braço de ação da Força-Tarefa era composto por operadores da Delta Force, DEV-GRU, SAS, SBS e o 75º Regimento de Rangers. Membros da Unidade Paramilitar de Elite da CIA, SAD-SOG, também eram acreditados ser uma parte importante do grupo. Elementos de apoio incluíam o 160 SOAR Night Stalkers, o 24º STS da USAF e paraquedistas britânicos do SFSG. Entre 2003 e 2011, a Delta Force conduziu milhares de incursões no Iraque e Afeganistão, desmantelando redes terroristas, capturando ou matando alvos de alto valor e resgatando reféns. A natureza altamente classificada da maioria dessas operações significa que o público nunca saberá a extensão completa de suas atividades. Em 2012, durante o ataque de Benghazi, a Delta Force ajudou na evacuação da embaixada americana em Trípoli, Líbia. Em 2014, o prisioneiro de guerra do exército Bo Bergdahl foi entregue a operadores da Delta Force em troca de 5 detidos da Baía de Guantánamo, no Afeganistão. Bergdahl havia sido capturado pelo Talibã em 30 de junho de 2009. Em 15 de outubro de 2015, Master Sergeant Joshua Wheeler, da Delta Force, de 39 anos, pai de 4 filhos, foi morto durante uma missão de resgate de reféns no Iraque.
Quando combatentes curdos no Iraque ouviram que o ISIS estava se preparando para executar dezenas de cativos, a América enviou comandos da Delta Force para ajudar. A incursão foi um sucesso, resultando no resgate de 70 reféns, mas a Delta Force também perdeu um dos seus. A morte de Wheeler destacou o perigo contínuo que operadores da Delta Force enfrentavam, mesmo em missões tecnicamente não combatentes. Durante os Jogos Olímpicos do Rio de 2016 no Brasil, membros do G-Squadron da Delta Force estavam encarregados da segurança da equipe do Zipropumaiwa. Sob cobertura diplomática, a Delta Force, juntamente com sua contraparte naval, DEVGRU, também protege o presidente quando ele está em países que estão experimentando violência e agitação e onde as capacidades do Serviço Secreto dos Estados Unidos são limitadas. O exemplo mais notável disso foi durante a visita surpresa de ação de graças do presidente George Bush às tropas americanas, no Iraque, em novembro de 2003. E foi destacado mais recentemente pela visita do presidente Joe Biden a Israel em outubro de 2023, após o ataque liderado pelo Hamas de 2023 a Israel. Mas foi em outubro de 2019 que a Delta Force executou uma de suas operações mais significativas e publicamente reconhecidas da era moderna. A Operação Kayla Mueller resultou na morte de Abu Bakr al-Baghdadi, o líder autoproclamado califa do Estado Islâmico. A operação foi nomeada em homenagem a Kayla Mueller, uma trabalhadora humanitária americana que havia sido capturada pelo ISIS na Síria em agosto de 2013. Durante seu cativeiro, ela foi supostamente forçada a casar-se com al-Baghdadi, durante o qual foi repetidamente estuprada, torturada e fisicamente abusada. Ela foi confirmada morta no início de fevereiro de 2015, supostamente assassinada pelo próprio al-Baghdadi. As forças especiais que deveriam realizar a operação nomearam sua força-tarefa Task Force 814, baseada no aniversário de Mueller. Em 26 de outubro de 2019, logo após o presidente Donald Trump e uma pequena equipe de líderes civis e militares importantes se reunirem na sala de situação da Casa Branca por volta das 17 horas. EST, operadores da Delta Force do 1º SFOD do JSOC, juntamente com Rangers do Exército do 75 Regimento de Rangers, partiram da base aérea de Al-Azad, no Iraque, em 8 helicópteros americanos. Voaram baixo para evitar detecção por aproximadamente 113 quilômetros de Erbil até Barisha, uma vila ao norte de Idlib, onde al-Baghdadi, seus guarda-costas e alguns de seus filhos estavam passando a noite. A grande ruptura na caçada a al-Baghdadi veio não do espaço ou de um posto de escuta estrategicamente localizado, mas da esposa de um assessor de al-Baghdadi e de um dos correios que ele empregava para evitar usar telefones celulares e computadores, que poderiam tê-lo tornado mais fácil de rastrear. Oficiais americanos disseram que os dois foram capturados no Iraque Ocidental. Usando nomes e locais que a esposa e o correio forneceram, 2 oficiais americanos disseram que a CIA e o Pentágono finalmente conseguiram rastrear al-Baghdadi. Quando os atacantes se aproximaram de sua zona de pouso fora do edifício que abrigava al-Baghdadi, que espiões haviam descrito e que veículos aéreos não tripulados americanos haviam observado de cima, forças de apoio, incluindo canhoneiras AC-130, helicópteros Apache e caças F-15, forneceram cobertura. Os operadores Delta explodiram buracos nas paredes do complexo em que o líder do ISIS estava hospedado, evitando uma porta provavelmente armadilhada com bombas. Quando al-Baghdadi, que estava hospedado na casa de um confidente, não se rendeu sem luta, os operadores das forças especiais conseguiram, segundo o presidente Trump, encurralá-lo em um túnel subterrâneo sem saída. Perseguido por
Um cão militar trabalhador belga malinois, chamado Conan al-Baghdadi, detonou seu colete explosivo suicida, matando a si mesmo e 2 de suas crianças que ele havia levado ao túnel. O cão que perseguiu al-Baghdadi ficou levemente ferido. Também morreram durante a operação 5 membros do ISIS, 4 mulheres e o dono da casa, bem como cerca de 10 a 15 combatentes de milícia que se aproximaram dos soldados americanos de fora. Simultaneamente, 2 combatentes do ISIS e crianças foram capturados. Depois que as forças especiais americanas deixaram o local após cerca de 2 horas com prisioneiros e material de espólio, o complexo foi completamente destruído por um ataque aéreo. A identificação positiva dos restos de al-Baghdadi foi conduzida no objetivo usando perfil de DNA, já que o software de reconhecimento facial portátil pode ter sido incapaz de ser usado dependendo do estado do corpo, que, por todos os relatos, foi despedaçado pelo colete explosivo S-BED. Os restos foram, então, aparentemente enterrados no mar, de maneira semelhante ao corpo de Osama Bin Laden, após a bem-sucedida Operação Neptune Spear, de 2011. O comandante da missão enviou uma mensagem simples e certa, conforme sua equipe completava a operação. 100% de confiança. Jackpot. A morte de al-Baghdadi foi um golpe devastador para o ISIS, embora não tenha encerrado a organização ou a guerra ao terrorismo, mas marcou uma vitória importante na luta contínua contra grupos jihadistas. Demonstrou mais uma vez a capacidade da Delta Force de executar operações altamente complexas em ambientes extremamente hostis, atravessando território controlado por múltiplas facções hostis para alcançar seu objetivo. A operação também destacou a integração estreita entre a Delta Force e a comunidade de inteligência, particularmente o Centro de Atividades Especiais da CIA, que havia fornecido a inteligência humana crítica, que tornou a missão possível. Nos anos desde então, a Delta Force continuou operando nas sombras, conduzindo missões classificadas contra ameaças terroristas em todo o mundo. A unidade evoluiu continuamente, adaptando-se a novas ameaças e tecnologias. Hoje, a Delta Force compreende aproximadamente 2.000 soldados, dos quais 250 a 400 são operadores, o pessoal de combate de elite. A unidade está dividida em 7 esquadrões. Esquadrões A até D são esquadrões de assalto. Esquadrão E é aviação. Esquadrão G realiza operações de força, avançada clandestinas, e o Esquadrão de Apoio de Combate fornece suporte médico, de inteligência e logístico. O processo de seleção permanece tão rigoroso quanto sempre foi. Mantido 2 vezes por ano, em Camp Dawson, Virgínia Ocidental, dura 4 semanas e consiste em várias fases. A fase física inclui problemas de navegação terrestre, em que habilidades tradicionais de mapa e bússola são usadas. Ao longo dos testes, os candidatos devem carregar cargas pesadas em suas mochilas. Cada dia, o comprimento da rota e o peso necessário para ser carregado aumentam. Os elementos específicos desses testes incluem uma marcha cronometrada de 18 milhas à noite, na qual o candidato deve carregar 16 quilos em sua mochila, e uma rota cronometrada de 64 quilômetros, carregando uma mochila de 20 quilos em terreno acidentado e íngreme. Aqueles raros candidatos que conseguem passar pela seleção entram no curso de treinamento de operadores, que dura 6 meses. Enquanto o curso está em constante mudança, as habilidades ensinadas incluem amplamente marksmanship avançado, demolição e técnicas de rompimento, habilidades de espionagem incluindo vigilância e contravigilância, proteção executiva, condução tática e técnicas de combate corpo a corpo. Os trainees praticam tiro sem mirar em alvos estacionários a curta distância até ganharem quase completa precisão, depois progridem para alvos em movimento. Técnicas avançadas de tiro incluem tiro instintivo e técnicas especializadas de mira.
Todo treinamento de tiro é conduzido com armas de fogo totalmente carregadas sob estresse, geralmente à noite ou com pouca luz. Habilidades de demolição incluem uso de explosivos militares e comerciais para rompimento de portas, limpeza de obstáculos e outros fins. Os operadores aprendem a calcular cargas explosivas com precisão e a executar rompimentos controlados sem causar baixas desnecessárias. O treinamento de espionagem ensina aos estudantes diferentes habilidades relacionadas à espionagem, como vigilância e contravigilância, habilidades de cobertura e documentação falsa. Durante os primeiros OTCs e criação da Delta, pessoal da CIA foi usado para ensinar esta porção do treinamento. A proteção executiva treina operadores em técnicas avançadas de segurança para proteger dignitários de alto perfil. O treinamento de condução tática, também conhecido como direção ofensiva, ensina técnicas especializadas de direção, incluindo fugas de emboscadas e direção evasiva em alta velocidade. Ao completar o OTC, os candidatos oficialmente tornam-se operadores da Delta Force. No entanto, o treinamento não termina aí. Os operadores passam por treinamento contínuo para se adaptar a ameaças e tecnologias em evolução. Novos operadores são tipicamente designados para um dos esquadrões de assalto da Delta Force ou funções especializadas, como franco-atirador, médico ou especialista em explosivos. Os operadores Delta estão equipados com algumas das armas mais avançadas e confiáveis disponíveis. Por anos, operadores da Delta Force utilizaram a icônica M1911 calibre 45, modificando-a extensivamente para garantir quase 100% de confiabilidade e desempenho em ambientes operacionais exigentes. Mais recentemente, operadores mudaram para a Glock 19 9mm, conhecida por sua confiabilidade excepcional, design leve e facilidade de uso. O HK-416, um rifle altamente personalizado, desenvolvido em colaboração com Heckler & Koch, é uma base para a Delta Force. Os operadores também usam o M4A1 carabina, uma variante do rifle M16, que oferece versatilidade e desempenho confiável em vários cenários de combate. Para engajamentos de longo alcance, atiradores de elite Delta empregam rifles como o M2010 Enhanced Sniper Rifle em calibre 300 Win Mag e o sistema Barrett M80 e 2A1 em calibre 50 BMG. Esses são apenas alguns exemplos das armas usadas pela Delta Force. A unidade constantemente avalia e adota novas tecnologias para garantir que permaneça na vanguarda das capacidades de operações especiais. 48 anos após sua criação, a Delta Force permanece a unidade de missão especial Premier do Exército dos Estados Unidos e uma das forças de operações especiais mais eficazes do mundo. Desde as falhas dolorosas do Irã e Mogadíscio, até os sucessos em Grenada, Panamá, Iraque e Síria, a Delta Force provou, repetidamente, sua capacidade de executar as missões mais perigosas e complexas dirigidas pelos mais altos níveis do governo americano. A unidade opera na mais absoluta discrição, e a maioria de suas operações permanece classificada. O governo dos Estados Unidos nunca confirmou oficialmente sua existência, e todo conhecimento público vem de ex-membros que escolheram compartilhar suas experiências. Os homens que servem na Delta Force representam o auge da excelência militar. Passam por alguns dos processos de seleção e treinamento mais rigorosos do mundo, suportam provações físicas e mentais que quebrariam a maioria dos indivíduos e operam sob condições de estresse extremo onde os erros podem custar vidas. São mestres em suas profissões, capazes de operar em qualquer ambiente, contra qualquer ameaça,
em qualquer lugar do mundo. Mas são também seres humanos, pais, filhos, maridos e amigos que carregam o peso de suas experiências por toda a vida. Muitos lutam com os traumas invisíveis da guerra, as memórias de camaradas perdidos e os desafios de reintegração à vida civil após anos operando no mais alto nível de intensidade. Nos últimos anos, houve um reconhecimento crescente das feridas invisíveis que operadores de forças especiais carregam. Organizações como a All Secure Foundation, fundada pelo veterano da Delta Force Tom Satterley, trabalham para ajudar famílias de operações especiais a se recuperar do estresse pós-traumático e reintegrar-se à sociedade americana. O legado de Charles Beckwith vive não apenas através da unidade que ele criou, mas através dos princípios que estabeleceu: seleção rigorosa, treinamento realista, pequenas equipes autônomas e foco implacável na excelência. Esses princípios transformaram a Delta Force de um conceito experimental em 1977 em uma das organizações militares mais respeitadas e temidas do mundo. Enquanto as ameaças à segurança americana evoluem, desde redes terroristas até estados hostis e ameaças cibernéticas emergentes, a Delta Force continua a se adaptar e evoluir. A unidade permanece na vanguarda das capacidades de operações especiais americanas, pronta para responder a qualquer crise, em qualquer lugar, a qualquer momento. As operações que a Delta Force conduzirá amanhã permanecerão nas sombras, assim como as de hoje. Mas uma coisa é certa: onde quer que cidadãos americanos estejam em perigo, onde quer que terroristas tramem contra interesses americanos, onde quer que as ameaças mais perigosas à segurança nacional americana surjam, haverá operadores da Delta Force prontos para responder com precisão, profissionalismo e coragem inabalável. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!